Olá, licenciandos em matemática. Considerando que os objetivos da instituição escolar contemplam a aprendizagem escolar, a formação da cidadania e os valores e atitudes, em nossa segunda aula da disciplina Gestão e Organização Escolar, iremos analisar as concepções de organização e de gestão escolar e as teorias que fundamentam a organização escolar. Com essa finalidade de analisar a gestão escolar, a presente aula tem como objetivo principal conhecer as concepções que fundamentam as teorias da organização e gestão escolar e do trabalho administrativo pedagógico. Sabe-se que certos princípios e métodos da organização escolar originam-se de experiência administrativa em geral. Todavia, têm características muito diferentes daqueles das empresas industriais, das empresas comerciais e das que prestam serviços. Essas características determinam formas muito peculiares de conceber as práticas de organização e de gestão escolares. Ainda mais quando se considera que tais práticas se revertem de caráter genuinamente pedagógico. Dessa forma, faz-se necessário explicitar alguns conceitos básicos dos processos organizacionais no enfoque das instituições educativas. Nesse sentido, iniciamos por questionar alguns conceitos. Então, o que significa organizar? Significa dispor de forma ordenada, dar uma estrutura, planejar uma ação e prover as condições necessárias para realizá-la. Já a organização escolar refere-se aos princípios e procedimentos relacionados à ação de planejar o trabalho da escola, racionalizar o uso de recursos, sejam eles da ordem material, financeiro, intelectuais, e também coordenar e avaliar o trabalho das pessoas, tendo em vista a consecução de objetivos. Com a finalidade de melhor fundamentar as nossas discussões teóricas, trazemos uma citação do Chiavenato, onde ele distingue dois significados de organização. Para ele existe um sentido que é de unidade social e outro de função administrativa. Para esse autor, como unidade social, a organização identifica o empreendimento humano destinada a atingir determinados objetivos. Já como função administrativa, refere-se ao ato de organizar, de estruturar e integrar recursos e órgãos. Dessa forma, o autor destaca que as organizações são unidades sociais e, portanto, constituídas de pessoas que trabalham juntas, que existem para alcançar determinados objetivos. Os objetivos podem ser o lucro, as transações comerciais, o ensino, a prestação de serviço público, a caridade e até o lazer. Nossas vidas estão intimamente ligadas às organizações, porque tudo o que fazemos é feito dentro de organizações. Então, nesse caso, as escolas são organizações e nelas sobressai a interação entre as pessoas para a promoção da formação humana. Um outro conceito que pomos em análise é o de gestão. Entendemos que gestão é a atividade pela qual são mobilizados meios e procedimentos para atingir os objetivos da organização, envolvendo basicamente os aspectos gerenciais e técnicos administrativos. Há várias concepções e modalidades de gestão, como gestão centralizada, colegiada,
participativa, cogestão. Ainda iremos analisar nesta aula algumas concepções de gestão. Considerando que as organizações escolares se caracterizam como unidades sociais em que se destacam a interação entre pessoas e sua participação ativa na formulação de objetivos e de modos de funcionamento das comunidades escolares, ressaltamos os aspectos informais da organização escolar, introduzindo o conceito de cultura organizacional. Libânio conceitua cultura organizacional como conjunto de fatores sociais, culturais e psicológicos que influenciam os modos de agir da organização como um todo e o comportamento das pessoas em particular. Já Forquim, para ele, a escola é também um mundo social, que tem suas características de vidas próprias, seus ritmos, seus ritos, suas linguagens, seu imaginário, seus modos próprios de regulação e de transgressão, seu regime próprio de produção e de gestão de símbolo. Esse conjunto de valores, costumes, crenças, modo de agir, constitui o contexto simbólico que nos rodeia e vai formando o nosso modo de pensar e de agir. A cultura organizacional de uma escola explica, por exemplo, o assentimento ou a resistência ante as inovações, certos modos de tratar os alunos, as formas de enfrentamento de problemas de disciplina, a aceitação ou não de mudanças na rotina de trabalho. Constituem desafios à competência de diretores e coordenadores pedagógicos e professores. Que desafios são esses? Saber gerir e conciliar interesses pessoais e coletivos, peculiaridades culturais e exigências universais da humana, preocupar-se com as relações humanas e com os objetivos pedagógicos e sociais a atingir, estabelecer formas participativas e a eficiência nos processos e nos procedimentos administrativos. A organização e os processos de gestão assumem diferentes modalidades, conforme a concepção que se tenha das finalidades sociais e políticas da educação em relação à sociedade e à formação dos alunos. Para esse estudo, destacamos para a caracterização as concepções de organização e de gestão escolar, técnico-científica, a concepção sociocrítica, a concepção interpretativa, a concepção autogestacionária e a concepção democrático-participativa, que iremos, a partir de agora, caracterizar cada uma delas. Vamos iniciar a caracterização pela concepção técnico-científica. Nesta concepção, prevalece uma visão burocrática e tecnicista da escola. A direção é centralizada em uma pessoa. As decisões vêm de cima para baixo e basta cumprir um plano previamente elaborado, sem a participação de professores, especialistas, alunos e funcionários. Baseia-se na hierarquia de cargos e funções, nas regras e procedimentos administrativos, para a realização do trabalho e eficiência dos serviços escolares. Essa concepção, ela tem duas versões. Uma, que é mais conservadora, que é conhecida como administração clássica ou burocrática. E outra, que é mais recente, e que é o chamado modelo de gestão da qualidade. As escolas que utilizam esse modelo
dão muito valor à estrutura organizacional. Então, valorizam essas questões como organograma de cargos e funções, hierarquia de funções, normas e regulamentos, centralização das decisões, baixo grau de participação das pessoas, plano de ação feitos de cima para baixo. Este é o modelo mais comum de organização escolar que encontramos na realidade educacional brasileira. Embora já existam experiências bem-sucedidas de adoção de modelos alternativos em uma perspectiva progressista. Na concepção sociocrítica, a organização escolar é concebida como um sistema que agrega pessoas, considerando o caráter intencional de suas ações e as interações sociais que estabelecem entre si e com o contexto sociopolítico, nas formas democráticas de tomada de decisões. O processo de tomada de decisões dá-se coletivamente, possibilitando aos membros do grupo discutir e deliberar em uma relação de colaboração. A organização escolar não é algo objetivo, elemento neutro a ser observado, mas sim uma construção social, efetivada pela participação de professores, alunos, pais e comunidade próxima. Esta concepção se desdobra em outras diferentes formas de gestão democrática. E aqui nós iremos analisar 3 concepções, a saber, a autogestacionária, a interpretativa e a democrático-participativa. A concepção autogestacionária se fundamenta na auto-organização do grupo de pessoas e recusa normas e sistemas de controle. Baseia-se na responsabilidade coletiva, na ausência de direção centralizada e na acentuação da participação direta e por igual de todos os membros da instituição. Em contraposição aos elementos instituídos, como normas, regulamentos, procedimentos já definidos, valoriza especialmente os elementos instituintes, como a capacidade do grupo de criar, instituir suas próprias normas e procedimentos. A concepção interpretativa considera como elemento prioritário na análise dos processos de organização e gestão os significados subjetivos, as intenções e as interações das pessoas. Essa concepção opõe-se fortemente à concepção científico-racional, por sua rigidez normativa e por considerar as organizações como realidades objetivas. O enfoque interpretativo vê as práticas organizativas como uma construção social, baseada nas experiências subjetivas e nas interações sociais. Por fim, a concepção democrático-participativa acentua a necessidade de combinar a ênfase sobre as relações humanas e sobre a participação nas decisões com as ações efetivas para atingir com êxito os objetivos específicos da escola. Esta concepção baseia-se na relação orgânica entre a direção e a participação dos membros da equipe. Essa concepção também acentua a importância da busca de objetivos comuns, assumidos por todos. Ela defende uma forma coletiva de tomada de decisões. Para finalizarmos nossas reflexões sobre o sistema de organização e gestão da escola,
apresentamos nesse quadro a síntese das concepções de organização e gestão na perspectiva de Libânio. Nesse quadro, o Libânio faz um paralelo entre as 4 concepções de organização e gestão, e é possível verificarmos que a concepção técnico-científica ela se distancia das outras 3 concepções que são consideradas como progressistas. Então, a gente pode verificar que a concepção técnico-científica ela se fundamenta principalmente nessa ideia da hierarquia de cargos e funções, na burocracia do trabalho, da organização, na divisão técnica do trabalho escolar. Ela enfatiza as tarefas e desvaloriza essas interações pessoais. Ela foca, o foco da concepção técnico-científica é a figura do diretor, então, o poder centralizado no diretor. Já as concepções autogestacionária, interpretativa, democrático-participativa têm em comum uma visão de gestão que se opõe às formas de dominação e de subordinação dos indivíduos. Elas consideram essencial levar em conta o contexto social e político, a construção de relações sociais mais humanas e justas e a valorização do trabalho coletivo e participativo. Mesmo divergindo em alguns pontos, mas elas mantêm a coerência, principalmente nessa situação de como pensam a organização e a gestão de uma forma mais participativa, vendo, observando e dando voz àqueles que participam do processo. Então, a autogestacionária, ela foca na responsabilidade coletiva. E essas decisões coletivas, elas devem ser realizadas por meio de assembleias e reuniões. E também se fundamenta na ideia de alternância do exercício de funções. Então, o foco da autogestacionária são as relações pessoais e não exatamente as tarefas. Já a concepção interpretativa vai privilegiar menos o ato de organizar, mas vai supervalorizar a ação organizadora. E essa ação organizadora com valores e práticas compartilhadas. Então, trabalha com base nas experiências subjetivas. A concepção democrático-participativa busca objetividade no trato de questões da organização e gestão, mediante a coleta de informações reais. Então, ela vai advogar a forma de gestão participativa, mas ela não vai desqualificar a necessidade da coordenação. Então, ela vai defender uma forma coletiva de tomada de decisão, sem contudo, deixar de valorizar essa situação da coordenação. Esses conceitos centrais marcam o sistema de organização e de gestão da escola, e a nossa sistematização dessa discussão, desta produção, tem como referência essas 2 produções do José Carlos Libânio, que é um livro, Educação Escolar, Políticas, Estrutura e Organização, e esse texto, que é o Sistema de Organização e Gestão da Escola, que é um texto que ele foi produzido, né, nesse caderno de formação, Introdução à Educação,
que ele é de fácil acesso no acervo da Unesp e que é com base nesse texto, né, sobre o sistema de organização e gestão da escola, que nós faremos a atividade avaliativa dessa nossa aula com relação a essa unidade 2 de discussão. Assim, para encerrar, desejo a todos e todas boa aula, bons estudos, uma feliz e abençoada semana e qualquer dúvida é só entrar em contato. Um grande abraço.